régua tu joga com ficha, né? Jogo ficha. Tá, e essa questão da ficha e da régua. Tipo assim, na regra gaúcha é ficha. Então muitos botonistas, então assim, aquele pessoal que saiu ali da gaúcha e tá jogando a brasileira atualmente, da parte do cavalo, tu acha que tem um prejuízo para aquele pessoal que joga tipo o Rodrigo, joga de régua, tanto o cavalo como o liso? Tem sim. Um bom sinal disso é que na regra brasileira, na categoria liso, os nordestinos, eles, assim, questão de 5 anos atrás, eles jogavam só com ficha. Hoje, praticamente todos jogam com régua. Dificilmente alguém joga com ficha. A ficha hoje é usada que nem a unha para isso, jogo curto. Mas a maioria das jogadas deles os jogadores deles jogam com a régua. Mas a adaptação ela é difícil, né? Para quem sempre jogou com a ficha, pegar uma régua e tentar. É difícil. Eu, por exemplo, eu nunca joguei de régua, mas porque eu não quis. Eu não quis jogar de régua. Eu gosto de jogar de ficha. Para mim, o objetivo principal no botão é brincar, é relaxar. Eu não tenho ambição de ser campeão, claro, gostaria. Se pudesse. O chute eu acho que é mais preciso. Na régua, com certeza. Sai com certeza mais. Até mais firmeza. Dá mais precisão. E o lance de até. Eu acho que é uma questão. Com o zagueiro. Eu acho que tu pode explicar isso pela superfície que a régua pega no botão. É maior do que a ficha. Na ficha, qualquer detalhezinho tu perde ali, né, a direção. Mas eu vou passar aqui para o nosso amigo engenheiro César, que ele vai dar uma explanação técnica disso que a gente está falando. Não, com relação entre a dificuldade ou a facilidade, né, a diferença fundamental entre a régua e a ficha. Então eu estava explicando aqui os bastidores aqui, uma questão bem física, né, que é o seguinte, a ficha, tá, tem 2 tipos de controle, na realidade. 2 tipos de controle. Tu, além de ter o controle, a força homogênea, né, de cima para baixo, tu tem que controlar para que ela não faça o movimento lateral. Então tem 2 tipos de controle. Na régua já é um pouco diferente. Por que na régua? Porque na régua tu não tem o controle lateral. O lateral, depois que tu mirou, ele é fixo. Então tu só tem o controle de cima para baixo. Então é mais fácil, né, e mais preciso uma régua do que uma ficha. Eu particularmente prefiro a ficha por romantismo, não por ser melhor. Eu acredito que a régua é superior à ficha. Precisão, justamente por esse tipo de detalhe. Agora só a régua tu precisa de mais espaço, né, para executar a jogada. Sim, com certeza. Tem determinados lances que quando o botão está ao lado, né, tu já não consegue fazer a jogada com a régua. Mas eu já vi em brasileiro réguas que na parte central dela existe uma saliência, né? Uma saliência que é uma saliência justamente da altura do botão, e que tu pode, fora do botão, tu pode fazer a força normal que tu faz na régua e chutar gol, sem precisar, nesses lances, usar ficha. Porque hoje em dia quem usa régua em demasia dificilmente sabe chutar com ficha. O Rodrigo aqui é testemunha disso. Então, às vezes é preferível tu adaptar a tua régua pro teu chute do que tu voltar pra ficha que eu... Ficha, não sei que eu tenho que jogar, eu jogo de ficha, bato de ficha, mas comecei a me render e treinar com régua. Então, até o Breno insistiu muito, tá sempre falando treina de régua, treina de régua, treina de régua. Então assim, tô treinando de régua, tô pegando, tô conseguindo fazer gol, bastante gols de régua, né? Mas ainda, tipo assim, 8 graus que eu gosto de jogar, fica difícil. Eu então, aconselho, assim, tem que mudar o grau de repente, no meu caso, né? Eu aconselho o seguinte: quem está iniciando a regra, né, nunca jogou na gaúcha,
vou começar a jogar botão, mas vou jogar regra brasileira. Eu aconselho a regra. Já começar, né? Pra quem até jogou porque de ninguém ficha, sabe é que, de repente, nem sabe que se joga de ficha. Então tu já apresenta a regra pra ele vai ter nada de regra. Um exemplo, até os guris da categoria de base do Grêmio, né? Os juvenis lá que estão jogando futebol de mesa no departamento, todos jogam de régua e chutam, não erram gol. Os guris não erram gol. E nessa semana o nosso campeonato de liso estava ganhando de 2-0 de um dos gêmeos lá que joga na categoria de base, né? E tava dando um passeio no guri, chutando em gol, a bola não entrava, o guri chutou 2 bolas, fez 2 gols, 2-2. Né? A precisão do guri que não começaram jogando, já começaram com a régua, né? Então, pra mim, que sempre joguei de ficha, eu tô encontrando a dificuldade de fazer o gol. Agora tá começando a vir os gols, né? Mas acho que o jogo, jogar, passar, cortar, de régua já vai ser muito difícil conseguir. É que isso, Brandão, é de qualquer esporte, né? Por exemplo, quando tu vai ingressar num esporte, tu vai olhar aqueles caras que jogam bem, não é? Tu vai procurar, por exemplo, vai num tênis, vai ver uma partida de tênis, pô, os caras, que é o número 1 do mundo do tênis? É o Federer? Pô, vamos ver uma partida do Federer. Vamos transportar o Federer pro botão. Se o Federer jogar de régua, né, e um outro qualquer jogar de ficha, e o Federer der um banho nele, é óbvio que o cara que tá mexendo, pô, primeira coisa, o cara joga de régua, eu vou começar de régua, eu não vou começar de ficha, claro. Né? Se o cara que joga de régua joga muito melhor, então ele observa isso. Então, eu aconselho, sempre... Isso é uma coisa que até no estadual em Bagé eu conversei bastante com o pessoal, principalmente com o Guido, né? E ele falou que quando ele resolveu mudar da ficha para régua, foi onde ele começou a ganhar os campeonatos, né? Quando ele ganhou o primeiro campeonato. Porque ele jogava de ficha e chutava de régua, e a minha dificuldade é o gol. Às vezes eu crio 2, 3, até contra o Rodrigo lá no Centro Sul, eu tive uma falta, né, o gol para fazer, para classificar, errei o gol, o Rodrigo fez o gol em mim, eu consegui empatar, mas não classifiquei. Então muitos campeonatos aí eu tô saindo fora sem perder, empatando e errando o gol. E a régua eu tô vendo que a precisão é muito grande para fazer o gol. Eu vou perguntar uma coisa para vocês aí. Que tem a regra gaúcha lá no Grêmio. Perguntar para vocês. Vocês já viram alguém na regra gaúcha jogar com régua? É difícil. Só se alguém que joga de régua na brasileira, né? Quem plantar. Tá, mas então eu vou dizer uma coisa para vocês. O André é o único cara que eu conheço. Eu jogo, né? Jogo mais gaúcho. O André é o único cara que eu conheço, porque o André veio da gaúcha que nem eu vi. Tá? O André foi o único cara que eu conheci, tá? Que desde a regra gaúcha ele jogava com régua. O André nunca jogou com ficha. O André tem ficha, uma jogada que ele não tem aquele esquema da régua dele, e a régua dele ainda é de fora. E a ficha e a régua de acrílico foi lançada num campeonato estadual, eu não lembro bem do ano, por um jogador, um atleta de Jaguarão, chamado Pichon. Ele tinha uma réguinha fina, flexível, não era uma régua como a do Rodrigo, mais fina, comprida, fina e bem comprida, né? Bem comprida. Então a gente via quando jogava com o Pichon, por que ele jogava com o back central e o quarto zagueiro levantadores? Ele disse, pô, o cara é louco. É num estadual o cara fazia. Aí a gente depois acabou descobrindo, quando ele lançava a bola no campo adversário no lateral, aquela bola, pô, o ponteiro marcado, o lateral recuava para lançar. Ele pedia gol. Eu disse, da onde? Ele vinha com o back central dele. De 13, 2 ele botava na gaveta. E ele foi campeão estadual assim. O Rodrigo também queria fazer